assunto que nós tivemos na primeira aula, ele estava previsto ser dado em 2 semanas. Nós demos a primeira parte na primeira aula e a segunda parte ficou para ser dada 15 dias atrás, quando eu não dei a aula. E como depois veio o feriado, ainda complicou, né? Nós já temos 2 semanas sem aula, eu fiquei hoje numa dúvida incrível, o que eu fazia? Eu terminava aquele assunto, ou iniciava o assunto que estava, de fato, programado para ser hoje. Fiquei um bom tempo, queimei bastante a pestana para decidir, e eu cheguei à conclusão que é melhor a gente continuar o assunto e deixar aquela parte, aquela segunda parte que eu não dei sobre aquela introdução, né, para trás. E por que isso? Primeiro, porque o assunto que vem agora ele é mais importante do que aquele. Segundo, aquele está na apostila, é só ler a apostila, né? Está lá. Eu escrevi de uma forma bastante coloquial, acho que não tem problema, não. O que eu acho que talvez a gente precisa de fazer algum comentário sobre aquilo, eu vou fazendo progressivamente à medida que a gente estiver andando com a matéria, tá certo? Então, eu vou hoje iniciar o estudo dos retificadores. Eu vou colocar o PowerPoint aí. Eu pediria alguém para me falar se a imagem está chegando aí, porque o meu monitor aqui de lado ele não está funcionando, eu não vejo a imagem, só vejo. Tá legal? Eu vou colocar para apresentar, então. Vocês vão acompanhando aí. Quem não estiver vendo, me fala, tá? Por favor. Então, está aparecendo essa movimentação toda aí, né? Tranquilo? Tranquilo. Tá, obrigado. Então, vamos lá. Hoje nós vamos, então, iniciar o estudo dos retificadores, que é o assunto que nós vamos ver durante o semestre inteiro. Eu já comentei com vocês que nós vamos estudar aqui os retificadores monofásicos e polifásicos, não controlados e controlados. É o objetivo da nossa disciplina do terceiro módulo. E eu utilizo um processo didático, pedagógico para ensinar isso, que eu chamo de célula retificadora básica. A célula retificadora básica é uma parte que tem em todos os retificadores. E eu acredito que se a gente entende a célula bem, em todos os detalhes, quando a gente for estudar o retificador propriamente dito, que tem lá nele a célula retificadora básica, vai ficar muito mais fácil. Por quê? Porque o raciocínio todo vai ser desenvolvido num elemento mais reduzido. Por exemplo, se eu for estudar um retificador trifásico, tem vários tiristores e coisas assim, e se eu for mostrar, assim, particularmente dentro de um conjunto de tiristores, fica mais complicado do que eu explicar uma célula que tem o tiristor e depois insiro o conhecimento dela no estudo do retificador trifásico. Vocês vão perceber isso. Os livros não adotam isso. Eu só vi até hoje um livro adotando isso, mas porque eles também não estudam isso com a profundidade que a gente vai estudar, tá certo? Então, hoje nós vamos estudar a célula retificadora básica. E o que é uma célula retificadora básica? Veja bem, ela é constituída por um bloco que tem todo o retificador, que é a fonte de alimentação alternada. Ela tem um outro bloco, que é o elemento retificador. Esse elemento retificador, que eu vou usar aqui, é o tiristor. Opa, depois eu volto aqui. Já comecei a me perder, vamos lá. Então, ela tem o elemento retificador e a carga. Então, veja bem, o que a célula tem? Ela tem uma fonte de Ca e uma carga específica. E o elemento que fica entre eles, que é o elemento retificador, ele é o elemento que faz o chaveamento, que troca ou transmite a energia da fonte para a carga ou da carga para a fonte. Depende dos parâmetros que eu ajustar nesse sistema aí. E o elemento retificador mais comum
é o tiristor. Então, dessa forma, o circuito completo fica assim, cara. Veja bem, nós temos aqui uma fonte de Ca, aqui, ó, representada uma bolinha, uma senoide, e uma carga. Essa carga é chamada de carga genérica. Ela é constituída por uma fonte de tensão contínua, um resistor e um indutor. Toda carga tem esses elementos aqui. Ó. Aliás, toda carga não. Esses elementos estão deixa eu voltar atrás aqui para explicar melhor. Esses elementos, eles estão nas cargas, ou qualquer carga, no mínimo, tem um deles aí. Ou tem dois, ou tem os três. Por exemplo, para ficar mais claro aqui, digamos que a carga é um motor de corrente contínua. Liguei a fonte através do retificador a um motor de corrente contínua, especificamente a armadura de um motor de corrente contínua. O que a fonte vai enxergar, então, como carga? É a bobina, essa bobina aqui, que representa o enrolamento da armadura, a resistência que existe entre os dois terminais do motor, que é a resistência do fio, das escovas e de tudo por onde passa a corrente elétrica. E a fonte? A fonte, que está aqui representada, ela está representando a força contra-eletromotriz que o motor gera quando ele está girando. Entendeu? E esse é um exemplo mais comum de carga que nós temos em eletrônica de potência, é o motor de corrente contínua, que ele tem, então, um indutor, que é, que é o rolamento da armadura, as resistências ômicas, né, de tudo que tem, isso aqui geralmente é uma resistência pequena, não tem um resistor lá dentro, tem a resistência ômica do fio, né, da escova, e não tem uma fonte lá dentro. Né? Quer dizer, quando o motor gira, desenvolve-se nos terminais dele uma força contra-automotriz, e ela é contínua. Então, essa carga, esse desenho, essa configuração de carga pode muito bem representar um motor de corrente contínua. Mas outras cargas, por exemplo, se uma carga for tipo um transformador de uma fonte, por exemplo, liguei o retificador numa fonte, ela tem o indutor, ela tem o resistor, ela não tem não tem a bateria. Se eu estiver carregando uma bateria, a carga é a bateria. O que a bateria tem? Ela tem a resistência ômica dela, do fio dela, e o valor dela, o E. Tá certo? Então, a carga genérica que a gente utiliza aqui é para representar qualquer carga. E se o retificador que eu estiver estudando lá na frente tiver uma carga que não tem um desses três elementos, ou só tem um desses três elementos, não tem problema nenhum. Porque é só retirar esse elemento do estudo que a gente fez. Dessa forma, o estudo fica até mais simples, porque eu estou partindo de uma coisa mais completa, que aparentemente é mais complexa, mas não é mais complexa. É porque no conjunto, né, aparentemente, por ter três elementos, fica mais complexo, mas não é, não. Então, nós vamos analisar o comportamento desse circuito aí, tá, gente? O objetivo da aula de hoje é esse. Eu pretendo ficar a aula inteira analisando esse circuito para vocês, e se eu conseguir passar para vocês tudo o que eu preciso, eu vou ficar satisfeito. O primeiro passo é falar sobre o tiristor, que é um componente novo, né? Você vai estudar o tiristor, já deve estar estudando o tiristor no laboratório. É o entendimento do grupo de eletrônica de potência que o estudo do tiristor ele vai ser só feito no laboratório, a gente não estuda ele na teoria. Não. Lá no laboratório faz o estudo teórico e prático dele. Eu não sei se deu tempo ainda, já deu tempo para o professor começar a estudar. Mas tem algumas coisinhas que ele tendo estudado já com vocês ou não, eu vou falar aqui, vamos lembrar ou vou informar, que é o seguinte, o tiristor, ele funciona como um diodo, ele é unidirecional, ele só conduz corrente no sentido da seta que está indicada no símbolo dele aí, ó. Essa seta indica o sentido convencional, igual um diodo qualquer. E como um diodo qualquer, ele só conduz quando o anodo for positivo em relação ao catódo. Se for inverso, ele não conduz. Então, é pré-requisito para que ele conduza que o anodo seja positivo em relação ao catódo, isto é, que ele esteja polarizado diretamente. Outra coisa, também é fundamental que você aplique um pulso ao gatilho dele.
né? Ele tem um gatilho aqui, ó, além do anodo e do cátodo. Anodo é o triângulo, né, e o cátodo é a barrinha, como num diodo qualquer. Tem esse símbolozinho aqui, com a bolinha, que é o gatilho dele, que é o eletrodo que faz o disparo dele. Para que haja o disparo dele, você tem que produzir ou aplicar uma corrente ao gatilho dele de valor suficiente. Normalmente, essa corrente é extremamente baixa, porque deseja-se que não se preocupe com o valor da corrente, né? Então, um tiristor ideal, por exemplo, é aquele que dispara com qualquer valor de corrente, até idealmente zero. Claro que não existe corrente zero, né? Se é zero é porque não tem corrente, mas em correntes extremamente baixas ele vai disparar. Para nós aqui, na teoria de eletroimpotência, eu vou entender que o tiristor vai disparar quando o anodo estiver positivo em relação ao cátodo e eu aplicar um pulso de corrente no gatilho dele. Aí o que acontece? Vai haver um processo lá dentro, que a gente chama de avalanche, que faz com que ele entre em condução. Esse processo é chamado de disparo do tiristor. Com isso, a resistência ômica entre o anodo e o cátodo se reduz a um valor muito baixo, semelhante ao de um diodo conduzindo normalmente, tá certo? Então, ele é o seguinte, se ele não disparar, se não aplicar o pulso no gatilho dele, ele tem uma resistência que nós vamos considerar infinita, como a gente pode fazer, como a gente faz normalmente com um diodo ideal. Quando ele dispara, isto é, ele entra em condução, eu vou considerar que a resistência interna dele é nula, é zero, ele é um curto-circuito, tá certo? O gatilho, ele só foi necessário para produzir o disparo dele, depois o gatilho não tem efeito nenhum, é usado só para iniciar um processo, que é o que eu disse que é avalanche, e produzir o disparo dele. Depois eu posso até desligar, como se diz, não é necessário o gatilho. Por isso que ele dispara com pulso. Por quê? O pulso é uma aplicação de uma quantidade de corrente durante um tempo pequeno, né? Só o tempo necessário para o utilizador disparar, tá certo? Uma outra característica importante, nós vamos precisar dela aqui, é o seguinte: depois do disparo, o tiristor fica disparado, se mantém disparado, enquanto a corrente dele, chama corrente de anodo dele, for maior do que um valor mínimo chamado de corrente de manutenção, que é um parâmetro do dispositivo, tá certo? Então, imagina o seguinte, eu apliquei um potencial positivo no anodo em relação ao cátodo. Apliquei um pulso no gatilho, ele disparou, tchum, passou a conduzir. E agora? Vai ficar conduzindo? Porque eu posso até desligar o gatilho, né? Se eu retirei o pulso como se faz, ele volta a cortar, ele abre, ele só vai abrir se a corrente se reduzir um valor muito pequeno ou se eu aplicar uma polarização reversa nele, tá certo? Quando eu aplico uma tensão reversa nele, a gente diz que houve a comutação forçada. Eu forcei ele a cortar aplicando a tensão reversa. Quando eu reduzo a corrente de anodo através de um artifício qualquer, e ela fica menor do que aquele mínimo valorzinho, ele corta também. Então, depois que o tiristor dispara, só tem duas maneiras dele cortar: aplicar uma tensão reversa, ou inverter a tensão que eu liguei nele, ou reduzir a corrente a um valor muito pequeno. Afora isso, ele funciona igual um relé travado, aquele relé que tem contato de selo. Você aciona o relé com contato de selos, você pode desligar o elemento que aciona, que continua acionado, tá certo? Com essas informações, vamos agora aplicar o tiristor aí, certo? Aí não, na célula retificadora básica. Eu vou usar os artifícios que são o seguinte: primeiro, eu vou criar aqui um plano cartesiano, mas antes, esqueci de mostrar aqui, ó. VS, gente, para nós aqui é V de source, é a tensão da fonte, tá? E VO é a tensão na carga. Mas vamos lá. Daqui, ó. Esse plano cartesiano, que é o plano 1, é o plano que eu vou utilizar para mostrar a tensão Vs e a tensão da carga. Observe que, inicialmente, eu vou considerar que a fonte Vs é uma tensão alternada, senoidal. Tá aí, ó. Então, esse gráfico aí está representando a tensão Vs em função do tempo. Uma outra coisa que eu vou utilizar aqui, que talvez vocês não estejam
acostumados a ver, é a utilização de um outro plano cartesiano, que é o plano amarelo aqui, ó. Eu vou superpor de forma didática, o objetivo é só didático, um plano ao outro. E vou fazer análise, ora considerando um plano, ora considerando o outro, ora considerando os dois, tá certo? E é importante que eu diga o seguinte, esse plano amarelo, vai ser utilizado basicamente para mostrar a corrente que vai circular aqui, ó. E ele está, observe aqui, ó, ele tá localizado, essa coordenada dele aqui, ó, ela está sobre o primeiro ponto, numa coordenada, desculpe, do primeiro ponto igual ao valor de E. Tá certo? Se eu estiver olhando o primeiro plano cartesiano, que é o preto, esse valor que eu estou passando na linha aqui, a seta aqui, ó, é o valor da bateria. Mas se eu estiver olhando o plano amarelo, ele é zero. Por quê? Porque é o zero dele, é o eixo do zero dele. Tá certo? Então, nós temos dois planos, o amarelo para mostrar a corrente em função do tempo, e o outro para mostrar os valores de tensão. Tá legal? Tá claro isso? Então, são dois planos que vão mostrar o que está acontecendo na íntegra no circuito. Observa um detalhe aqui, ó. Eu coloquei uma linha aqui, ó, uma linha tracejada, num ponto, saindo do ponto onde a senoide, isto é, o valor instantâneo da tensão de entrada, atinge o valor da bateria. Porque, já que essa linha aqui está no ponto de coordenada igual ao valor da bateria, então o valor da bateria é o valor que está aqui, ó. E esse ponto aqui, se eu estiver olhando a senoide, é o ponto da tensão senoidal igual ao valor da bateria. Eu projetei ele aqui embaixo, tá certo? Esse ângulo, esse ponto, ele tem o suplementar do outro lado, e eles são chamados de alfa 1 e alfa 2, tá certo? Alfa 1 é o ponto que a tensão VO se torna igual ao valor e alfa 2 é o ponto da mesma tensão VS atinge de novo o valor só que é diminuindo. Então, antes de alfa 1, a senoide, o valor instantâneo da senoide é menor que E. Depois de alfa 2, é menor também. Ele é maior que E entre alfa 1 e alfa 2, tá certo? Agora, vamos ver um detalhe aqui, ó, que vai ajudar o entendimento da coisa. Se o tiristor estiver cortado, isto é, ele ainda não disparou, ele é uma resistência infinita, ele pode ser entendido como um circuito aberto. Portanto, não há corrente passando na malha aqui, concorda? Ele está aberto. Se não há corrente passando, não tem queda nem na indutância, nem no resistor. O que existe no circuito, visto pelos terminais do tiristor, é uma fonte alternada em série com a fonte contínua. Veja bem, ó, acompanha a malha aqui, ó. Estando o circuito aberto aqui e olhando por aqui, ó, eu vejo o VS, uma senoide, uma tensão senoidal, em série com a bateria. Aqui não tem nada, aqui também não tem nada. Um resistor por onde não passa a corrente pode ser entendido como um fio, assim como um indutor. Então, o que o tiristor enxerga, olhando para aqui, ó, é a soma de uma tensão alternada, cujo gráfico é essa senoide, com uma tensão contínua, cujo gráfico é essa linha amarela que está aqui. Entende? Então, o que ele vai enxergar? Uma senoide somada algebricamente com a tensão E. Observe o seguinte, no semiciclo positivo da senoide, o positivo sendo ligado ao anodo em relação ao outro lado que vai ao cátodo, claro que é através disso aqui, mas ele é referenciado ao cátodo, ele age no sentido de polarizar diretamente o tiristor. A bateria já faz o contrário, aqui, ó, o positivo dela está ligado ao cátodo e o negativo ao anodo, então ela trabalha no sentido de polarizar reversamente o tiristor.
Aí eu pergunto, quem é que manda? O tiristor vai estar polarizado diretamente ou reversamente? Aí vai depender dos valores. Nós sabemos que duas fontes em série, os valores são somados algebricamente. Como esse aqui é uma variável e esse é contínuo, costuma-se dizer, ou representar, melhor dizendo, a tensão resultante sobre o tiristor como uma senoide superposta ao valor E, tá certo? Ou, em outras palavras, é uma senoide cujo eixo é o valor E. Como E, visto nesse sentido aqui, é uma tensão negativa, né? Observe bem, quando a gente fala em tiristor, diodo, etc., fala em polarização direta, polarização reversa, a gente está falando o seguinte, na tensão do anodo em relação ao catodo, certo? Então, o que é visto aqui em relação ao outro lado? Visto do anodo em relação ao catodo, eu vou ver uma tensão negativa, e superposta a ela tem uma tensão senoidal. Então, o que vai acontecer? Eu tenho um eixo negativo, que eu não coloquei para não complicar, lá no menos E, e desenho sobre ele uma senoide. É isso aí que o tiristor vai enxergar. Na apostila que eu estou revisando para vocês, eu estou colocando isso com muita figura lá para vocês entenderem melhor, tá, gente? Tá certo? Mas aqui não precisa de tanto, não. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Vamos pegar o alfa 1. O que é alfa 1? Alfa 1 é um instante no qual o valor da senoide ficou igual a E. Aí eu pergunto, naquele instante, se eu parar o tempo ali e perguntar qual que é a tensão que está entre anodo e catodo. Imagine que o tempo está passando, mas em alfa 1 eu parei ele, eu tenho esse poder de parar o tempo ali, sou Deus, né? Aí eu parei o tempo e coloquei um voltímetro lá entre anodo e catodo e vai medir quantos volts? Alguém Zero fala? volts. Exatamente, 0 volts. Se eu tivesse ligado antes, ele indicaria o quê? Uma tensão acima de 0 ou abaixo de 0? Se tivesse Pessoal, parado antes, eu acho que seria abaixo, porque a abaixo. senoide não teria alcançado. Exatamente, porque o valor da senoide seria menor que o da bateria. Concorda? Vamos dar um exemplo numérico para ficar mais fácil para quem ainda não viu isso. Suponha que eu parei o tempo na hora que essa tensão senoidal chegou num valor instantâneo igual a 5 volts, e que o valor de E seja 10 volts. Então, veja bem, é constante, contínuo, constante 10, esse variável de 0 a qualquer valor lá, que é o V máximo, né? Mas eu parei o tempo na hora que ele chegou no 5. Qual que é a tensão que tem entre anodo e cátodo? É só fazer, aplica a lei de Kirchhoff aqui. Daqui para cá não tem 5? Porque eu parei na hora que chegou no 5. Então, aqui em cima é positivo e aqui negativo, e a diferença de potencial é 5. O negativo do 5, que está aqui onde eu estou pondo a seta, está ligado no negativo do E, e chama-se série subtrativa. Série subtrativa, a resultante de uma série subtrativa é a maior menos a menor com a polaridade da maior. A maior é 10, a menor é 5, então eu tenho 10 menos 5 com a polaridade da de 10, que faz aqui ficar negativo em relação ao outro lado. Portanto, o tiristor está polarizado reversamente. Aí eu liguei o tempo de novo e vai subindo. Quando chegou no 10, ó, a diferença, ó, naquele momento que eu parei primeiro, era 5, aí foi subindo. Né? Na hora que era 5, é que tinha menos 5. Aí quando subiu, passou para 6, aqui passou para 4, menos 4, depois menos 3, depois, até chegar no 0, que foi aquele primeiro momento que o jovem respondeu para mim, quando eu disse que no cruzamento, né, na hora que o valor instantâneo da senoide foi igual a E, o tiristor não tinha polarização nenhuma. E agora, passando o tempo, o VS fica maior do que o E. Quer dizer, aqui, ó, na série aqui que existe, prevalece a outra fonte, ela é maior do que aquela aí. Então, vai ser a senoide menos o E. Senoide é maior do que E, então prevalece a polaridade da senoide, fazendo o anodo ficar positivo em relação ao cátodo. Aí o tiristor está polarizado diretamente. Ele está
disponibilizado para disparar, mas ele só vai disparar na hora que eu aplicar um pulso ao gatilho dele. Por enquanto, ele não vai disparar, que eu não falei nada do pulso, eu só falei que a partir de alfa 1, ele está polarizado diretamente. E vai ficar polarizado diretamente enquanto a senoide for maior que o E, que vai acontecer em alfa 2, né, cara? Porque em alfa 2 ela volta a ser E de novo, e depois de alfa 2 ela fica menor que o E, portanto, volta aquela mesma situação que tinha acontecido antes do alfa 1. Aí o tiristor volta a ficar polarizado reversamente. Eu tenho disponibilizado para disparar o tiristor um intervalo que vai de alfa 1 a alfa 2, concorda? Se eu não aplicar o pulso dele nesse intervalo, não adianta aplicar depois, porque está polarizado reversamente. Está claro? Se não houvesse essa bateria, se por acaso o seu retificador tivesse uma carga que, por exemplo, só tivesse um indutor e o resistor, isto é, não tem a bateria, esse eixo amarelo viria deslocado cá para baixo, né? Aí o alfa 1 seria zero, porque o cruzamento era no zero, e o alfa 2 π. Aí eu posso disparar o tiristor de 0 graus até 180 graus. Agora, por outro lado, se eu tiver um E maior, né, maior, o que vai acontecer? Eu vou subindo essa linha amarela aqui, quer dizer, o gráfico, né, o plano cartesiano do segundo, plano cartesiano, e, consequentemente, diminuindo o intervalo de tempo que o tiristor tem disponível para disparar. Vai chegar uma hora que a linha vai cruzar aqui em cima, cara, a linha amarela. Aí o tiristor não vai ter nada para disparar, porque ele vai ficar polarizado no momento e vai ficar polarizado diretamente no instante e ficar polarizado exatamente logo a seguir, quer dizer, não vai poder disparar, né? E se o E ficar maior ainda, aí que não vai, porque ele nunca vai ficar polarizado diretamente. Tá certo? Podemos continuar? Então vamos agora fazer assim, disparar o tiristor e ver o que vai acontecer. Como que eu vou fazer isso? Vou estabelecer o momento que ele vai disparar, que eu quero que ele vai, aí o disparo é determinado pelo controlador. Quem está fazendo o controle, que seja uma máquina automática, ou seja uma pessoa que está lá controlando, ele que vai determinar a hora que o tiristor vai disparar. Isso vai depender do que ele quer, né, em termos de valor médio da tensão. Bem, então eu escolhi arbitrariamente esse ponto aí, ó. Esse ponto eu chamo de alfa. Daqui para frente vocês vão usar esse alfa até o meio do ano, todo dia, toda aula. O que é alfa? Alfa é chamado de ângulo de disparo do tiristor. Tá certo? É o ângulo no plano cartesiano no qual eu apliquei o pulso para disparar o tiristor. Então, a partir daquela hora, o tiristor vai poder disparar. Vai haver uma corrente, porque ele entrou em condução. Naquela hora eu apliquei um pulso ao gatilho dele, ele disparou. Ele estava polarizado diretamente, então disparou. Se eu tivesse aplicado um pulso antes de alfa 1 ou depois de alfa 2, não tinha acontecido nada. Ele não ia disparar, tá certo? Mas eu não ia fazer uma coisa dessa, não é isso? A não ser que eu não quisesse disparar. Aí vai acontecer o seguinte, o tiristor vai entrar em condução e vai circular uma corrente. Tá? O formato da corrente é essa linha vermelha que tem aí. Mais tarde eu explico por que tem essa forma. Ela não é senoidal, não. Tá? Já vou dizer que não é senoidal, por quê? Porque ela é composta por várias componentes, inclusive uma senoide. Certo? Ela é uma composição gráfica de uma função complexa montada a partir da senoide, a partir do valor do E, a partir do R e do L, e também a partir de um dado que é a hora que o tiristor entrou em condução. Dá uma equação muito grande, eu vou mostrar ela aqui mais tarde para vocês. Não se preocupe com ela agora e nem com o formato. Vai ter uma corrente, tá? Porque o tiristor disparou. Importante é isso, tá certo? Agora é isso, né? Depois a gente vê outras coisas. Por exemplo, não. Eu sei, então, que o tiristor disparou aqui porque eu apliquei um pulso nele ali. E essa corrente foi aumentando, 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 e depois, obviamente, já foi diminuindo, chegou no zero aqui. Não se esqueça o que eu falei, gente. O plano amarelo é para corrente. Então, esse ponto aqui, ó, em termos de corrente, é zero. Se eu fosse fazer o gráfico da corrente o tempo todo,
ficaria um zero aqui, ó, uma linha vermelha aqui, subiria, acompanharia essa senoide, aí chegou no zero aqui, ó, se o tiristor cortar, aí fica zero de novo, tá certo? Então, essa linha vermelha, ela indica a corrente e a forma da corrente, e os valores são indicados no plano, segundo plano amarelo. Uma outra observação é a seguinte, é esse ângulo beta que apareceu aí, ó. O ângulo beta é o ângulo no qual, olha bem, é o ângulo nesse plano cartesiano aqui, no qual a corrente chegou no zero. Esse valor aqui para a corrente, já que o plano amarelo é dela, né? Esse é o momento que ela chegou no zero. Agora, olhando a senoide, ela chegou no zero em que ponto? Nesse ponto aqui, observe que foi depois de π, cara. Tá certo? Veja bem, o retificador conduziu, continuou conduzindo, continuou com corrente depois de π. Vocês estão acostumados a ver retificadores e quando chega em 180 grau, o componente corta, porque ele é polarizado reversamente, não é isso? Nesse caso aqui não vai acontecer isso, não. Ele vai conduzir depois de 180 graus. Por que que ele vai? Vocês vão entender daqui a pouquinho. O ângulo que ele para de conduzir é beta. Agora, veja bem, no instante que eu estou chamando de beta, e a corrente chegou no zero, o tiristor cortou por quê? Ele cortou porque a corrente chegou no zero. Na realidade, não cortou exatamente naquele ponto, ele cortou um pouquinho antes. Ele cortou na hora que a corrente de anodo dele ficou menor do que aquele valor que eu falei há poucos minutos atrás, chamado de corrente de manutenção do tiristor, ou corrente de travamento. O tiristor só vai cortar, como eu disse, quando eu diminuir a corrente, é o que está acontecendo aqui, ó, a um valor tão pequeno que não dá para manter a condução, não dá para manter o travamento dele, aí ele corta naturalmente. Ou então, quando eu aplicar uma tensão reversa nele, que não estou fazendo, não estou fazendo isso aqui. Ele está cortando naturalmente, porque a corrente foi fluindo, fluindo, ficou bem pequenininha, ele cortou. Né? Como o tiristor ideal é aquele que tem a corrente de manutenção igual a zero, né? Eu vou supor que ele cortou quando a corrente chegou igual a zero. Então, beta é o ângulo no qual a corrente chegou no zero. Tá certo? Ficou claro? Aí temos esses parâmetros aqui, ó. Essa seta que apareceu aí, ó, com essa letrinha grega aí, que é o gama, né? Indica o quê? O período de condução do tiristor. Alfa é o intervalo de tempo que ele gasta para disparar, chamado ângulo de disparo. Né? Beta é o ângulo de corte e gama é o ângulo de condução. São coisas totalmente diferentes, né? Um é o intervalo que gastou para conduzir, estava cortado, o outro ele ficou conduzindo e o outro é o momento onde ele cortou, tá? Agora tem alguns detalhes aqui, ó. Por exemplo, o que eu coloquei aqui com essa seta aqui, ó? Essa seta, com esse teta aqui, essa letra grega teta, ela é localizada no ponto que a corrente, a linha da corrente, cruzou a linha da tensão de entrada. E esse é um conceito que vocês têm que entender bem, é o seguinte, essa linha vermelha, até agora, eu estou dizendo para vocês que ela representa a corrente, mas ela pode representar também a tensão no resistor. Por quê? Porque o resistor é um componente linear. A forma de onda de tensão sobre ele é a mesma da forma de onda da corrente, diferentemente do indutor, né? De um capacitor também, por exemplo. Mas no resistor, não. O resistor tem sempre uma tensão que é igual à corrente vezes uma constante. Portanto, tem a mesma forma. E essa constante é o valor ômico da resistência. Tá certo? Então, essa linha vermelha, a partir de agora, ela está representando também a tensão no resistor. Certo? Guarda isso aí. Vou apresentar três setas aqui para vocês. Ó. Três setas. A primeira seta aqui embaixo, observe que ela parte do ponto aqui, ó, dessa linha aqui, que é a base de tempo, né? E vai até o valor do E. Então, a altura dela é o E. Por exemplo, se o F for 5 volts, a altura dela é 5 volts. A segunda letra, segunda seta, desculpe, ela
parte desse ponto aqui, ó, desse zero, esse aqui é o zero dela, e essa altura dela é o máximo dela. Então, ela vai representar o quê? Ela pode representar tanto a corrente I, como eu já disse, mas pode representar também, obviamente, numa escala elaborada e correta, a tensão sobre o resistor. Agora, veja um detalhe, que é importante também. Quando o tiristor está aberto, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas já vou adiantar. Quando o tiristor está aberto, nós já vimos a tensão que vai aparecer nele é a somatória das duas fontes. Quando ele está disparado, isto é, conduzindo, é zero, porque ele é um curto-circuito. Bem, se ele está disparado de alfa até beta, nesse intervalo, ele é um curto-circuito. Se ele é um curto-circuito nesse intervalo, a tensão dessa bateria, dessa fonte aqui, desculpe, ela está lá na saída, cara. Há um curto aqui, não é, cara? Então, o potencial da fonte aqui, ó, do V, V de T, ele está em todo esse barramento aqui. E o outro lado da fonte está aqui. Então, a tensão VO é a senoide preta. Concorda? Assim que o tiristor entra em condução, isto é, a partir de alfa. Então, em qualquer instante entre alfa e beta, essa senoide aqui está representando a tensão na saída. Então, nesse momento que eu desenhei a seta aqui, o que, que eu tenho? Daqui até aqui o E. Daqui até aqui em cima, onde eu pus a seta, eu tenho o VR. E a soma das três tensões igual a E, logo essa outra seta aqui só pode ser a tensão no indutor, concorda? Porque quando eu vejo a carga aqui, eu vejo um circuito série, eu vejo três tensões, elas se somam, e a soma dela é a senoide preta. Tem dúvida com relação a isso? Então, eu posso dizer que essa tensão aqui é o E, essa é o VR, né, que é IO vezes R, essa outra é a tensão no indutor. Dessa forma, no instante igual a θ, a tensão no indutor é zero, cara. Por que é zero? Porque ela é constituída só, a tensão VO é constituída somente por E mais VR. Não tem VL ali. Cadê o VL? Sumiu. Na realidade, à medida que o tempo vai passando a partir desse ponto aqui, ó, o E é constante, o VR vai aumentando e o VL vai diminuindo até chegar a zero. Ele começou aqui com um certo valor, cara. Tá certo? Nesse momento, o VR era o zero, e uma seta que eu poderia ter desenhado aqui indicaria o valor instantâneo do VL, que foi modificando até chegar no zero. O que vocês têm que entender é o seguinte: na hora que o tiristor disparou e passou a ter esse corrente, aquela corrente estava produzindo um fluxo magnético sobre o indutor. E à medida que o tempo foi passando, o indutor foi carregando magneticamente até que chegou nesse instante θ aqui, ó, ele estava todo carregado magneticamente. Ele não tem como carregar mais, porque a fonte que estava carregando ele não tem mais condição de fornecer, porque ela, naquela hora ela foi igual a soma dessa tensão com essa, e não deu para jogar tensão no indutor para poder se carregar, então a tensão é zero. A gente diz que chegou no colapso no indutor, ele atingiu o máximo de energia magnética possível que podia atingir. E naquele momento, a tensão é zero. Se você observar em circuito de corrente alternada, né, como a corrente no indutor é defasada da tensão, sempre que a corrente está no máximo, a corrente é zero. Não é isso? E vai por aí. Né? Nesse momento, a corrente chegou no máximo, olha o valor dela. O vermelho aqui, se eu estiver olhando em termos de corrente, ela está no máximo também. Logo, a tensão no indutor é nula. Agora, o que vai acontecer a partir daí? A partir de θ? A partir de θ, eu vou ter uma tensão da fonte alternada continuando a diminuir, e, portanto, a somatória das três tensões dá uma tensão maior não, desculpe, menor do que estava dando antes. Aqui eu tinha a soma algébrica de três tensões, uma mais a outra. Aqui eu vou ter uma mais uma menos a outra. Por quê? Porque a tensão no indutor vai inverter de polaridade para que a soma das três dê uma tensão menor, porque a senoide está se tornando menor.
Quer dizer, o indutor está invertendo de polaridade. Ele está sendo obrigado a inverter, por quê? Porque a soma das três tem que dar a tensão da fonte. Isso aqui é um circuito sério, não tem como as três tensões aqui somadas, não deu VO. E o VO é a linha preta. E a linha preta aqui, está dando um valor menor do que esse valor aqui, o E mais o outro, o VR. Então, o VL tem que ser negativo. E é natural isso, por quê? Porque se o indutor não está carregando mais, a fonte está menor, ele vai devolver energia. E quando ele devolve energia que ele tinha obtido, ele o faz gerando uma tensão com polaridade negativa. Então, a partir desse cruzamento aqui, a tensão no indutor inverte de polaridade. Então, olhando a carga, eu tenho aqui, daqui até aqui positivo, daqui, esse ponto é até aqui positivo, em cima é positivo e aqui embaixo negativo. Por quê? Porque a corrente não inverteu. Se a corrente não inverteu no resistor, a tensão mudou de polaridade. A tensão no indutor inverteu. Ela inverteu. A corrente continua no mesmo sentido, mas a tensão inverteu. Por quê? Porque está devolvendo energia. O fluxo está variando em sentido contrário. E vai por aí, né? O indutor vai devolvendo. Bem, se o indutor está devolvendo energia, o que vai acontecer com a corrente? Ela vai diminuir. Né? E está carregando, a corrente aumenta. Parou de carregar, zero. Descarregou magneticamente, a corrente diminuiu. E vai fazendo isso progressivamente. E o circuito vai continuando andando. Né? Tudo vai continuar sem mudanças operacionais. Né? Aqui, a partir desse ponto aqui, o indutor inverteu e vai continuar com a tensão invertida. Não é isso? Se eu quiser calcular a tensão no indutor, é só pegar a tensão da fonte, somar algebricamente com as outras duas, e o resultado vai ficar lá no indutor. Nesse instante aqui, em beta, a tensão não, a corrente no indutor chegou no zero. O que aconteceu? Toda a energia que tinha nele foi embora. Não tem mais energia nenhuma. Aí o tiristor cortou. Por quê? Porque a corrente chegou no zero. Entendeu? Agora, interessante é o seguinte, a partir da hora que o tiristor disparou, até esse momento, que eu pus a seta aqui, a tensão no indutor era positiva. Aquela tensão positiva, vezes a corrente que estava circulando, dá o que a gente chama de energia positiva, o produto de dois fatores positivos, corrente positiva, tensão positiva. O indutor está absorvendo energia. A partir daí, a partir desse cruzamento, a corrente continua no mesmo sentido, mas a tensão no indutor inverteu. Então, um deles ficou negativo. O produto de um positivo com negativo deu negativo. Então, a energia é negativa. O que é energia negativa? Energia negativa é chamada negativa porque o indutor está devolvendo energia para o circuito. Ele não fica com energia. E quando chegar no instante beta, a corrente chegou no zero, ele devolveu toda a energia, significa que ele não ficou com energia, o que é normal, porque elementos reativos, isto é, indutores e capacitores, eles não dissipam energia, eles devolvem toda a energia que eles recebem. Aí o indutor devolveu toda a energia. Aí acabou um ciclo, né? O tiristor estava cortado, disparou, conduziu, houve um período de corrente no circuito, né? E agora não tem corrente mais, só vai ter quando o tiristor disparar de novo. Aí nós temos aqui, essa indicação, né? Só uma identificação do que eu já falei, né? Naquele ponto lá, que a seta está indicando, eu tenho que a tensão VS, a preta, é igual a VR mais E, né? O E está aqui, o VR está aqui, e o preto está aqui, o VS. Isso por quê? Porque o VL é zero. Aí a corrente chegou no limite dela, que eu chamo de IO máximo. Só coloquei para chamar atenção por isso aí. Agora veja o seguinte, isso aí, essa azul aí. O que é isso aí? Essa é a forma de onda de tensão na carga, que eu já falei. Porque, de 0 graus a alfa, o tiristor ainda não disparou. Se ele não disparou, não tem corrente na malha, não tem corrente, ele não disparou, não tem queda no indutor, nem no resistor. A tensão VO é igual a quê? O E. Tá o E aqui, essa linha reta aqui é o E. Tá vendo? Aí o tiristor disparou, pimba, virou um curto-circuito. A tensão VO, ela passou a ser igual a VS. Então,
Do E, o VO era E, ele sobe bruscamente, instantaneamente, o valor da fonte preta, da senoide preta, e vai acompanhando a senoide preta enquanto o tiristor estiver conduzindo. Ele vai conduzir durante o período identificado pela linha vermelha. Então, ele vai conduzir, conduzir, conduzir. Chegou no semiciclo negativo, ele não cortou ainda, então continua com a tensão negativa lá na carga. A tensão na carga fica negativa, não tem problema, tá certo? Não é a senoide que manda no circuito, gente. Se não tivesse a fonte, não tivesse essa questão do indutor carregado, de gerar uma tensão reversa, a senoide mandava, né? A senoide da fonte mandava. Não manda mais nada, não. Por quê? Porque tem três fontes de tensão aqui, ó. Tem a fonte, tem o E e o indutor, que está com a energia lá, gerando a força contra a eletromotriz. Esse conjunto é que garante a polarização do tiristor direta, de forma a ele poder estar conduzindo também no semiciclo negativo. É o que aconteceu aqui. Ó. Então, quando chegou aqui, ó, no instante beta, dado pelo ângulo beta, ele cortou de novo, né, porque a corrente do tiristor ficou menor que a corrente de manutenção, ele cortou e voltou a ser o E de novo, e vai por aí, né, e assim sucessivamente. Essa é uma análise feita durante um período. Para fechar, antes que nós estamos exatamente na hora, né? Observe essa área aí, ó. Essa área aí. Eu desenhei dois ciclos, né? E no segundo ciclo eu não pus muita parafernália para confundir, né? Coloquei só os detalhes mínimos aí e vou fechar a questão em cima disso hoje. Essa área, gente, é a área cujo nome que eu dou para ela é a área abaixo da curva da tensão na saída. A área abaixo da curva, né, ou a área dentro da curva que representa a tensão na saída. E por que eu estou chamando a atenção disso? É porque essa área que a gente usa para calcular o valor médio da tensão na saída. Quando você vai calcular um valor médio, o que você faz? Você pega a grandeza, calcula a área dela e divide pelo período. Então, o que nós temos que fazer para saber quantos volts vai ter na saída com essa situação aí, eu tenho que pegar essa área e dividir pelo período. É o que nós vamos fazer na aula que vem, certo? Mas veja bem, para eu calcular essa área, eu tenho que ter os detalhes da senoide, né, a função dela, né? Eu tenho que saber essa altura aqui, ó, que dá esse retângulo. Eu tenho que saber a hora que dá esse pulinho aqui, ó, a hora que eu vou considerar a senoide, isto é, o ângulo alfa, e a hora que ele corta. Por quê? Porque eu vou calcular duas áreas aqui e somá-las. Quais são as duas áreas? A área da senoide, que começa nesse pedacinho aqui, nesse ponto da senoide, até esse ponto da senoide, e o retângulo. O retângulo eu já sei a altura dele. A altura dele é o E. E qual que é a base do retângulo? A base vem daqui até onde? Até aqui, ó. Onde eu pus a seta. Que ponto é esse aqui? É esse alfa aqui, ó. Basta pegar esse pedaço aqui e transportar para cá, ó, tá certo? Ou então eu faço uma bobagem, eu calculo um areazinho do retângulo aqui, mais essa aqui, e somo as duas, que é bobagem fazer, porque eu sei que esse pedaço aqui vai se repetir no próximo semiciclo. Se ele vai se repetir, eu calculo a área que vem daqui, quando ela começa, até aqui, quando passa a voltar a ser a senoide de novo. Tá certo? Mas esse é um assunto para a próxima aula. Aí eu pergunto, ficou claro, gente? Tá tranquilo? Claríssimo, professor. Valeu? Professor, Oi. você falou da questão dos componentes, o capacitor e o indutor que eles não armazenam energia, que tudo que eles não ficam, né? Eles não armazenam, eles não dissipam energia, eles não absorvem ela ou a transformam em qualquer outra coisa. Ele recebe e devolve. Esse é o, Ele é um o elemento motivo do reativo. capacitor não ter. Esse é o motivo do capacitor não ter a especificação de potência, por exemplo? Exatamente. O indutor também não. Só tem tensão máxima ou corrente. No É, caso, o indutor fala corrente máxima, o capacitor só fala também a tensão máxima.
O capacitor, ele tem tensão máxima porque ele tem uma limitação que é o isolador, é o isolamento do dielétrico dele. Se você ultrapassar um valor que fura o dielétrico, produz o quê? Uma cisão no dielétrico, ele estraga. Só por isso. A tensão máxima do capacitor é tensão de isolamento, não tem nada a ver com potência elétrica, não. Uhum. Tá? Depende do tipo do capacitor, da espessura. O indutor, ele tem corrente máxima, por quê? Por causa da espessura do fio. Um fio muito fino não aguenta, ele queima. Então, é só por isso. Entendi. Entendeu? Ficou Mais alguma claríssimo. coisa? Oi? Ficou claríssimo, professor. Beleza. Então tá. Ô, gente, é isso aí. É, durante essa semana, eu espero conseguir. Eu sempre tento parar e que eu não consigo. É uma tristeza isso aqui, tá, gente? Mas tudo bem, não tem importância não. Consegui. Já falei com vocês na apostila de eletrões de potência, né? Só que eu resolvi reescrevê-la para vocês. Eu estou trabalhando assim bastante arduamente nisso. Pode acreditar. Vou ver se eu consigo terminar ela até quinta-feira que vem, quando a gente tiver aula de novo. Se eu não conseguir, eu vou colocar a parte que eu tiver pronto para vocês lerem, porque essa parte que eu expliquei hoje está bem detalhadazinha. Tanto essa parte de hoje, quanto das próximas aulas, que já está refeita, né? Eu reescrevi de novo com mais detalhe, com mais exercício e tal, e vocês vão precisar dela. Então, eu vou soltar o mais depressa possível, tá? O problema é que esse trem aqui ó, não está fechando. Tem que... Tecla que a gente usa aqui para voltar. Eu vou pôr o escape aqui que eu forço a barra. Pronto. Eu vou parar a gravação, né? Parada.